Já tentou de tudo para aprender inglês, mas ainda não conseguiu? Conheça o meu método de inglês com oratória. Veja a playlist aqui no YouTube do antes e depois dos meus alunos no curso. Aulas presenciais no Rio de Janeiro e por Skype para alunos do mundo todo. E aí, tudo bem? Olha, eu tava pensando aqui sobre uma maneira legal de ensinar os verbos irregulares em inglês. Mas aí eu tava pensando, vamos desenvolver isso, ao invés de eu ficar aquele negócio cara crachá, mostrando, ó, isso é isso, isso é isso. Então vamos aos conceitos, que é muito simples. E eu quero que você faça comigo. Os verbos irregulares, primeiro o que é? O verbo irregular em inglês é o seguinte, você tem um verbo regular, que eu já tenho um vídeo aqui, se você é novo no canal, não conhece, tem uma playlist chamada Estrutura Básica do Inglês, que ali é um curso completo de inglês, tem mais de 80 vídeos, esse vídeo vai para essa playlist também, que é fundamental falar dos verbos irregulares, e os verbos regulares, quando se trata do passado, né, os verbos regulares eles são previsíveis, você consegue entender o direcionamento que ele vai. Então, por exemplo, você pega o verbo trabalhar em inglês, que é work. No passado, você somente coloca o ed no final e vira worked, e vira eu trabalhei, por exemplo, I worked. Isso é um verbo regular. Então você coloca ed ao final da maioria dos verbos e ele vai passar para o passado. É a forma do passado dele. Então isso aí é o verbo regular. Isso aí é mais de 90% de todos os verbos. Se você tiver novos verbos, por exemplo, o verbo deletar, os verbos novos, todos eles levam ed. Então, por exemplo, eu deletei, I deleted. Delete, ed, I deleted. Enfim, são os verbos regulares mais de 90%. Só que você tem os verbos irregulares, que ele aí é uma pequena porcentagem, mas é uma porcentagem muito reincidente, você vai utilizar o tempo todo. Então, alguns pontos. O verbo to be é claríssimo aí que é um verbo irregular. Nós vamos falar aqui dos verbos irregulares no passado. Então, a primeira coisa, tem um vídeo aqui no YouTube muito legal, que é uma explicação em forma de música, que eu vou colocar o link aqui na descrição. Se eu esquecer, você coloca, Paulo, manda o link aí, ou alguém coloca o link, mas enfim, é um cara que faz um rap com os verbos irregulares em inglês, né? Os verbos irregulares em inglês, quando você estuda, são basicamente três formas. A forma no infinitivo, o normal, o passado e o particípio do passado, que é o past participle. Aí, se você não sabe o que é, vai no Google, dá uma olhadinha, e é só colocar verbos irregulares, vai vir uma listinha, e a última coluna tá lá, que é o past participle. Essa última coluna aí, é só você colocar, enquanto tá rolando o vídeo, você pode colocar lá, você vai ver essa última coluna. Essa última coluna é o particípio do passado. Então isso aí é comprado, visto, feito, ido, enfim, é o particípio passado, é a última conjugação do verbo, por assim dizer. Então, veja essa aula aí que é muito legal e eu quero passar um exercício para você. Os verbos irregulares, eles são basicamente 30 que são muito reincidentes, que são muito importantes. Conforme eu vou falando, você pode ir anotando aí e colocando nos comentários. Então, são mais ou menos 30. Por exemplo, o verbo ver, em inglês, ele é irregular. Então a questão é, eu vou falando em português, você vai pensando em inglês. Então, ver, como é que é no passado? Então, se você não sabe, você pesquisa e coloca aí nos comentários. Então você tem ver no passado e no particípio passado. São três formas. Coloque aí nos comentários. Então, ver é um exemplo de irregular. O verbo ser, como eu falei, o verbo to be, ele também é irregular. Então, como é que eu falo ele no passado? Então, isso aí você tem mais ou menos 30 que você vai colocar. Depois, eu vou atualizar a descrição do vídeo com o que eu considero que são os 30 principais. Mas, por enquanto, vamos fazer esse exercício juntos aqui de você colocar nos comentários quais são os principais verbos irregulares, aqueles que você mais vai usar. Como é que você vai saber isso? Você vai entrar no Google e aí você vai colocar lá, verbos irregulares em inglês. E aí vai vir uma lista enorme lá, com 100, 200, 300, 1 milhão de verbos. Desses verbos, dessa lista enorme, você vai pegar os que você vê que vai utilizar o tempo todo. Por exemplo, comprar. Comprar é irregular em inglês, né? Buy. Como é que fica no passado? Essa é a questão. Então, aí você vai colocando nos comentários aí, os principais. Então, você vai ver o que você vai utilizar o tempo todo. Comprar. Vender também é irregular. Dormir
também é irregular. Então esses você vai utilizar o tempo todo. Agora vamos supor que tem um verbo lá, deixa eu ver, é um verbo assim que você não vai utilizar o tempo todo, né? Tem um monte, eles colocam um monte lá. Aí você vê, esse aí eu não vou utilizar, né? Isso aí um verbo que é muito pouco possível de você ver, né? Mas os verbos que você vê que vai utilizar o tempo todo, veja, anote e coloque aí nos comentários. Normalmente você vê um monte de verbo lá que não é tão relevante, até porque eles colocam em lista alfabética, né? Ordem alfabética. Aí entra um monte de coisa lá e não é necessariamente relevante. Então, vamos lá, vamos fazer isso junto? Deixa aí nos comentários o que você julga que são os principais. Você pode colocar 30 se você é aquele puta bom aluno, aí você coloca lá 30 verbos, né? Aí você já vai ter uma progressão excelente no exercício. Ou se você lembra de cabeça alguns, aí você coloca aí também nos comentários. E depois eu vou voltar aqui nesse vídeo e vou atualizar a descrição com os 30 principais verbos, ou que pelo menos eu considero os 30 principais. Mas somente você sabendo 30 já é um excelente começo. Isso aí não tem jeito. Os verbos irregulares você tem que saber e de uma certa forma até decorar mesmo, porque não tem jeito. E você vai aprender por repetição, porque eles são muito recorrentes e você vai ver o tempo todo. Então vamos lá, vamos fazer juntos? Ok, então eu te aguardo nessa aí. Muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.